Você acha que o ano que vem a gente vai testemunhar o Bolsonaro pedindo asilo em algum cantinho por aí? Talvez. Acho que ele pode tentar, porque o inquérito vai avançar e tem muitas provas contra ele. Cientista político é bom, fica no limite do fato e da ciência, né, Carol? Isso mesmo, sem especulação aqui. E você, Pedro, nós que somos jornalistas, a gente pode fazer um pouquinho mais de freestyling. A gente pode ser irresponsável, né, Flávia? É isso que você quer dizer, essencialmente, né? Pô, eu queria dizer que se acontecer no recesso, eu tô disponível, tá? Não, eu volto por aqui pro favor. Central. Olha, eu vou dizer o seguinte, uma das muitas conversas que eu tive com os generais da reserva esse ano, generais 4 estrelas, eu ouvi de um que é mais velho do que os generais que estão aí, um que é contemporâneo do Bolsonaro, eu já contei essa história aqui no Central, mas é uma história que essa fala, esse bate-papo com ele fica reverberando na minha cabeça, porque é um troço que é meio espantoso mesmo. Uma das coisas que ele se virou para mim e falou, eu contei essa semana mesmo aqui no Central, é o seguinte: na cabeça dele, o Braga Neto ter se encantado com o Bolsonaro não o espanta, mas o Heleno, que ele acha que é um cara mais preparado, mais especial, ele ficou espantadíssimo porque ele acha que o Heleno é um grande general, um grande líder do Exército Brasileiro, tudo mais. E, segundo ele, eles da geração deles, que conheceram Bolsonaro ali, sabem muito bem quem Bolsonaro é. E, segundo esse general me dizia, era um espanto que Bolsonaro tivesse se tornado líder, porque ele nunca foi líder, nunca foi isso. Esse general não usou essa palavra que eu tenho usado mais para descrever o Bolsonaro, porque me parece que é a palavra mais adequada para descrever Jair Bolsonaro, que é um sujeito pusilânime. Entendeu? É um sujeito que é um covarde completo. Ele não... Isso é uma coisa... Olha, eu sou insuspeito de ser lulista, eu sou insuspeito de ser petista, Quer dizer, tem uma turma da direita que tem certeza de que eu sou, né? Mas, fora essas pessoas, eu acho que boa parte do nosso público entende que para padrões brasileiros, eu não sou uma pessoa de esquerda. Mas... Sabe, essa diferença marcante é que é o seguinte: mesmo que achasse injusta a sua condenação, no momento que a justiça brasileira condenou Lula à prisão, o que o Lula fez? O Lula armou o palco em São Bernardo do Campo, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, fez um discurso para uma multidão, mandou o drone subir para tirar uma foto de campanha, ou seja, ele agiu como um político dentro de uma democracia. Ele fez um discurso, agitou a militância, preparou o período em que em que ele estaria preso, fez uma festa de despedida para os amigos mais próximos dentro do sindicato e, tendo ali retornado ao lugar onde ele nasce como político, simplesmente se entregou para a Polícia Federal. A Polícia Federal o acompanhou ao aeroporto, o levou para Curitiba, onde ele se entregou para o juiz de custódia. Já estava esperando para ele uma cela, que era uma cela de Estado maior, que o Supremo chegou à conclusão de que o ex-presidente da República tem direito a uma cela com determinados confortos. Eu acho perfeitamente ok isso, tá? E acho que o Jair Bolsonaro tem que ter rigorosamente o mesmo tratamento. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: ser líder político inclui certos ritos e certas responsabilidades que você tem que ter, que você tem que cumprir. Entende? Então, se você entende que há uma democracia, o jogo é esse. A justiça te condenou à prisão, enfrenta. Vai lá e enfrenta. E o que o Lula fez ele transformou o rito da prisão dele num evento político para manter ativa a militância. E o PT fez esse troço bastante direito do ponto de vista político. Fizeram aquele acampamento em frente à coisa, conseguiram manter durante 2 anos, isso é um feito inacreditável. Conseguiram manter 2 anos um conjunto grande de militantes fazendo todo dia lá o bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Eu fiz piada disso o período inteiro.
E, no entanto, aquele troço deixou o PT vivo e deixou por tempo suficiente de forma que, no momento em que o Supremo Tribunal Federal reverteu a prisão, chegando à conclusão de que tinha um monte de problemas no julgamento na primeira instância em Curitiba, entre eles o fato de que o Lula não poderia ter sido julgado naquele caso, se houvesse crimes, o julgamento teria que ser em Brasília, enfim, a gente não precisa entrar no debate jurídico aqui. Eu sei que o importante houve um determinado momento em que o Supremo reverteu o julgamento. Foi revertido pelo ministro Edson Fachin e o colegiado concordou com a reversão. Lula solto, o julgamento anulado, todos os seus direitos políticos restabelecidos. Um ano depois, ele estava fazendo um acordo com Geraldo Alckmin, que tinha sido seu rival em 2 eleições, rival do PT em 2 eleições, para a presidência da República pelo PSDB, e se elegeu presidente. Quer dizer, tem um trabalho aí que é um trabalho de liderança política, que é um trabalho com todos os defeitos que o Lula tem, e eu não acho que sejam poucos, é a coisa de ele entender exatamente qual é o lugar dele na história do Brasil. É entender exatamente como é que se faz política, como é que se mantém uma liderança. Tem um momento que você encolhe, você mantém ali aquele cerne, tem um momento que você expande o movimento, tem um momento que você fecha no núcleo essencial ideológico, tem um momento que você expande porque você precisa de determinadas parcerias, determinadas alianças. O Bolsonaro foi dar uma piscadinha que o cara fugiu para a Embaixada da Hungria. E é evidente que ele está morrendo de medo de ser preso. E o Bolsonaro tem essencialmente o mesmo problema que o Lula tinha. Nesse jogo que a gente estabeleceu dessa relação de justiça com política quando envolve crimes, tem um jogo de delações premiadas que vão sendo feitas, né? Você prende um general de 2 estrelas para ver se o cara delata. Você prende um general de 4 estrelas para ver se o cara delata. E você vai delatando para cima, vai delatando para cima. Mas tem um momento a partir dali que você prendeu o último cara é o ex-presidente, o último cara foi o Lula. O último cara é o Bolsonaro. Não há o que o Bolsonaro possa delatar. Eu vejo como inevitável a prisão de Jair Bolsonaro. Entendeu? Com exceção de 2 ministros do Supremo, todos vão voltar pela condenação de Jair Bolsonaro. O inquérito da Polícia Federal é muito sólido. Teve alguém num comentário recentemente que se virou absurdo você dizendo que o Bolsonaro é culpado, porque, afinal de contas, todo réu tem direito à dúvida até ele ser condenado. Isso é verdade, mas quem tem a obrigação de considerar o réu inocente até que prove-se o contrário são os juízes, não sou eu, não são vocês. Eu li o inquérito da Polícia Federal, é muito claro. Tem um conjunto de provas muito estabelecidas que o cara tentou cometer o crime mais grave que pode se cometer politicamente dentro de uma democracia, que derrubar o regime democrático. Então, o que eu vejo no Bolsonaro é esse sujeito absolutamente pusilânime, esse sujeito absolutamente covarde, que está absolutamente apavorado com a ideia de ser preso. E tudo bem, eu não estou dizendo que do ponto de vista humano isso seja absurdo, porque eu morreria de medo de ser preso, mas eu também não tentei dar golpe de Estado em ninguém, eu não cometo crimes por aí, né, Luísa? De vez em quando ajuda, não dá golpe para não ser preso. O ponto fundamental, Flávia, antes de jogar para você e para a Carol de novo, é que, sabe, Bolsonaro é um covarde. Ele pode cometer o erro de buscar asilo numa embaixada ou uma coisa assim. Ele pode cometer o erro de tentar fugir do país. Eu acredito que essas coisas sejam possíveis, porque ele é movido à covardia. Eu acho muito impressionante que um movimento proto-fascista seja liderado por um sujeito que é covarde, porque, em geral, esses caras não são covardes. O Trump não é um cara covarde, né? Adolf Hitler não era um sujeito covarde. Adolf Hitler pegou uma prisão falando como líder autoritário que era do início ao fim da prisão. Benito Mussolini não era um covarde. Bolsonaro consegue esse feito histórico que é
de ser um líder proto-fascista covarde. Mas ele é isso, ele é um covarde. Ele vai tentar fugir. Se ele tentar fugir e ser preso, ele vai obrigar a justiça a botá-lo numa cadeia, porque você não pode ser réu de um caso desses e tentar fugir. Isso justifica a prisão provisória. Vamos ver. Eu não tenho muitas expectativas em relação a Jair Bolsonaro, mas eu realmente acho que quando 2026 chegar, ele será carta fora do baralho político. Ó, cravou, hein? Cravou. Ó, cravou. Entregou com uma cravada dessa, assim. Agora, eu achei interessante essa imagem do líder protofascista covarde, mas parte de ele ter chamado o Braga Neto para ser seu vice em 2022 já antecipava um pouco isso, né? Eu acho, porque eu tenho essa impressão, essa leitura de que ele entendeu que não teria, talvez, que se não tivesse força para vencer o Lula na urna, precisaria que alguém operasse por ele, um golpe que ele mesmo não teria sozinho condição de armar, e botou ali ao seu lado alguém que teria, que é um general de 4 estrelas, com ascendência sobre os militares e tudo mais, e com o nervo um pouquinho mais desenvolvido, com um pouco mais de coragem, né? Tanto que a reação do Braga Neto inicial não foi negar a tentativa de golpe, foi dizer, não, mas eu não ia dar o golpe no Bolsonaro depois, eu ia entregar para ele, eu juro. Né? Ufa, então tá bom, né? Agora, se o presidente Lula, eu acho que tem uma coisa, tanto da questão política, de como ele lidou com a prisão dele, quanto uma questão de, pelo menos, talvez politicamente também, de sempre dizer que confiava muito na justiça brasileira. Eu acho que isso era uma mensagem, na verdade, né? Porque eu desconfio que ele não confiasse muito no Sérgio Moro e tal, mas ele queria politicamente transmitir a ideia de que ele era um líder, de que ele é um líder que confia nas instituições, na justiça, no sistema. Bolsonaro é o oposto. Bolsonaro fez sua carreira política dentro do sistema e falando que é antissistema e pegando o adversário dele principal, não é o Lula, é o Alexandre de Moraes. O adversário político do Bolsonaro nunca foi o Lula. Sempre foi o Alexandre de Moraes, sempre não, mas pelo menos desde 2021 ali com muita clareza, né? Mas um pouco antes já. O inquérito da fake news é de 2019, eles já começam ali a se bicar. Então, ele deixa muito claro politicamente que a posição dele não é a de confiança nas instituições, ao contrário, né? Então, é o da desconfiança, e por isso que fica relativamente fácil também largar tudo e ir para Disney, né? E esse é o ponto, né? O Pedro também abriu comentando a extrema-direita, um pouco. Eu concordo com o Pedro quando ele fala Bolsonaro não será mais essa figura em 2025 da extrema-direita, mas essa extrema-direita, Bolsonaro fez tudo o que fez até aqui, e insuflando a sua base no desrespeito às instituições, no deboche, né? Usando as instituições para desrespeitar a democracia quando ele estava no poder e desrespeitando as instituições e insuflando a sua base nesse desrespeito. Então, como que vai ser agora com ele preso? Quais vão ser as estratégias para manter essa base insuflada, onde respeitar as instituições não é o núcleo, né? Não é caro a gente pode dizer se é 20%, eu não estou aqui falando de todas as pessoas que já votaram no Bolsonaro alguma vez na vida, não é disso, mas esse núcleo de apoio à extrema-direita no Brasil e que elegeu outros parlamentares. A gente tem aí Congresso Nacional com membros da extrema-direita que fazem deboche do que está acontecendo, que apoiam a anistia de quem invadiu as sedes dos três poderes abertamente. Então, o que vai significar um Bolsonaro, uma figura emblemática que organizou essa extrema-direita no Brasil, presa, e as demais figuras que são base aliada, de alguma forma, dessa extrema-direita no Brasil? Eu tenho essa dúvida, eu fico com essa pergunta, especialmente porque não são poucas, né? A gente fala muito sobre isso. O Congresso Nacional atual é um congresso, inclusive, muito pior, muito mais extremo, radicalizado,
à direita do que era o Congresso no governo Bolsonaro. Então, como que vão se comportar essas figuras? Eu tô aqui falando da extrema-direita mesmo, de figuras midiáticas, de figuras que apoiam o Bolsonaro ainda até hoje nos seus discursos e no seu desrespeito às instituições. Como que vai ser isso em 2025? É difícil de saber. Tanto no Congresso quanto as outras lideranças de direita, né? Porque tem gente que é plenamente identificada com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Tem gente que embarcou oportunisticamente para poder que é de direita e se viabilizou eleitoralmente na onda do bolsonarismo, né? E que aí agora tá nessa dúvida do que vai sobreviver para decidir o tamanho da bandeira que vai erguer, né? Então, o quanto que vai abraçar as pautas de costumes e etc, né? Carol, eu acho que a gente vai ter um 2025, é um ano interessante também, porque é um ano que não é eleitoral, em que se inicia o segundo mandato, a segunda metade do mandato do Lula, em que talvez o principal oponente político do campo ideológico oposto seja preso, então vai haver essa reacomodação que já começou na eleição municipal, né? E vai ter a troca de comando das casas legislativas. Então você pega um Arthur Lira da vida, que está também debochando sem nenhum constrangimento do Flávio Dino, da decisão do Supremo sobre as emendas e tudo mais, ele também tá. O Lula certamente vai ter que contemplar Lira e Pacheco, lá já está se falando de Pacheco ministro, talvez até o próprio Lira ministro. Então, vai ter uma reacomodação. É um ano de assentar coisas, né? Na economia também, né? O Haddad acabou de falar antes da gente entrar no ar, minutos antes, que, não, a gente vai precisar aí dar uma melhorada na comunicação, segurar essa escorregada do dólar e tudo mais. É um ano que eu acho que tende a ser, entre aspas, tranquilo politicamente, porque não tem eleição, mas que vai ter muito movimento, vai ter muita acomodação, não é isso? Você acha que pode ser? Concordo. É um ano de entender que rumo que o Lula vai querer dar para o seu mandato, para o legado, seja candidato à reeleição ou não, né? Mas, enfim, a segunda metade de um mandato é muito importante, né? Precisa ter uma marca, precisa ter um impulso, seja para ele se reeleger ou para tentar fazer seu sucessor, né? E nesse cenário de reacomodação da própria direita. Então, ou aproveita essa oportunidade ou vai perder o bonde também, né? E é um cenário importante, e é um ano importante para mostrar os resultados ou os erros da economia. Justamente será o ano disso. Será o ano. Sem dúvida, porque aí vem o ano eleitoral de novo e aí será possível. Sim. Abre-se as portas, abrem-se as comportas dos gastos, como todo ano eleitoral a gente assiste sistematicamente, seja via Congresso, seja via Executivo, todo mundo gasta muito em ano eleitoral, né, Pedro e Lu? Todo mundo gasta muito em ano eleitoral. Deixa eu voltar um pouco aqui, que eu acho que tem uma conversa ainda, um restinho de conversa para a gente ter sobre o que eu falo, por que eu sou otimista politicamente em relação ao futuro. O que eu acho que saiu das urnas em 2024? Eu acho que saiu das urnas em 2024 uma clara derrota da extrema-direita no Brasil pela direita, ou seja, dentre os eleitores de direita, houve uma derrota clara da extrema-direita. E eu acho que as circunstâncias políticas no arredor dessa derrota clara são promissoras para o fortalecimento dessa direita caçabista. Deixa eu fazer o desenho aqui. Eu acho que tem 3 eleições chaves. A eleição para prefeito de Goiânia, a eleição para prefeito de Curitiba e a eleição para prefeito de São Paulo. Nas 3 havia candidatos de direita não bolsonaristas e candidatos bolsonaristas. E eu estou botando em São Paulo, embora o apoio inicial em São Paulo do Bolsonaro fosse para o Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, obviamente, era o candidato dessa direita não fisiológica, dessa direita não centrônica, que o Nunes é a essência do centrão, né? Não estou dizendo que seja um grande prefeito, que seja a melhor coisa para São Paulo, obviamente não é.
Mas ele, obviamente, representava ali uma direita normal de Nova República Brasileira em oposição a essa direita histriônica representada pelo Marçal, representada pelo Bolsonaro. Em ambos os casos, tinham figuras mais histriônicas e tinham figuras de uma direita centrônica. Centrônica no sentido centrão do termo. E o Caiado ganha em Curitiba, o Caiado ganha em Goiânia, o candidato do Caiado ganha em Goiânia, o candidato do Ratinho Júnior ganha em Curitiba e o candidato do Tarcísio, mas que terminou sendo o candidato abandonado pelo Bolsonaro, ganha em São Paulo. Eu acho que os três são sinais muito positivos de que, mesmo que tenham sido eleições difíceis, e em todos os casos foram eleições difíceis, mesmo que tenham sido eleições difíceis, são eleições no coração do bolsonarismo, Goiás, São Paulo e Paraná. São eleições no coração, nas capitais de estados que estão no coração do bolsonarismo e que, no entanto, foram por um lado que é um lado mais com cara de Nova República do que com cara desse pós-Nova República que o Bolsonaro tentou inventar. Simultaneamente, você tem o fato de que Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, o presidente do partido do Bolsonaro, terminou como um dos indiciados nesse inquérito da Polícia Federal. Não está claro para mim ainda que tipo de condenação o Valdemar pode sofrer. Agora, o Valdemar já falou, e mais de um jornalista já falou isso, que o Valdemar está falando para todo mundo ao redor, olha, eu não vou ser preso de novo. Ele não gostou da experiência de prisão. As pessoas, às vezes, têm uma coisa, é muito brasileira esse troço, tem que prender, tem que isso, tem que aquilo, né? Como assim o cara está numa cadeia que é confortável, tem que botar naquela cadeia horrorosa, tudo mais. Ninguém devia estar preso numa cadeia horrorosa. Estar preso, mesmo numa cela com colchão e televisão, estar preso é uma coisa insuportável. Não poder acordar de manhã e ir ao cinema e fazer qualquer coisa, sair do lugar, ficar preso no mesmo ambiente, um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, é uma experiência insuportável a qual nenhum ser humano devia ser submetido e que, dentro do nosso sistema, nós toleramos para crimes graves, que deveria ser uma condenação, a condenação de perda de liberdade deveria ser algo cedido ao que a gente só impõe a pessoas condenadas por crimes muito graves. Independentemente disso, o Valdemar diz para todo mundo que ele não vai passar por isso. Gente, Valdemar, no momento que estiver perante um juiz de instrução, ele vai falar tudo. Vai apresentar. Não, vai falar tudo. Os generais a gente não sabe se vão falar ou não. Do Pedro na delação do Valdemar. Mas é claro que vai. É claro que ele vai falar tudo. Ele vai fazer tudo o que for necessário para não ser preso. E eu aposto Voltaremos aqui para falar sobre a delação do Valdemar. Vai acontecer, Carol. Não tem hipótese. Eu acho... Não, eu concordo. E o ponto só, já vou devolver para vocês, o ponto só que eu estou fazendo aqui é o seguinte: essa eleição, como ela aconteceu em 2024, é a eleição que molda as forças políticas que vão determinar quem é o candidato de direita em 2026 para a presidência da República. Eu acho que, até por conta das questões de segurança em São Paulo, vai ficar muito confortável demais para o Tarcísio ser candidato à reeleição, uma reeleição tranquila e segura para governador de São Paulo. Então, fortalece-se a chance de ser um candidato com uma cara assim, mais Caiado, mais Ratinho Júnior para a presidência da República. E nessa circunstância, eu acho que o Valdemar entra como um presidente de partido um pouco mais fraco. A gente vai ver uma coisa aí, MDB, PP, PSD, jogando cartas, tendo mais cartas altas na mão do que cartas baixas perante os radicais. Eu não sei, eu acho que a gente tem uma chance de não ver o que os americanos viram em 2026. Tem uma chance... O cenário brasileiro, eu acho que canta
mais em favor do centrão do que canta em favor da extrema-direita. Talvez isso seja se contentar com pouco, ter a expectativa aí de um candidato bem centrão para concorrer com Lula, mas dado o cenário, talvez não seja tão ruim assim, né? Ou não concorrer com Lula, né? A gente também não sabe. Nessa reta final do ano, o presidente sofreu um acidente, foi hospitalizado, passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Luísa, você tem toda a razão. Eu repensaria... Você tem toda a razão. Pode ser que o candidato do Lula não seja o Lula. E o Lula está deixando a turma maltratar muito Fernando Haddad. O entorno maltratar muito Fernando Haddad. O próprio Lula trata mal o ministro da Fazenda. Eu não entendo muito a estratégia ali na cabeça do Lula. O Lula age, me parece, ainda como se ele fosse o único candidato possível à própria sucessão pela esquerda.